Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês algo que nessa manhã eu estava fuçando aqui nas minhas coisas, né? Eu mudei recentemente, então eu estou ainda organizando as coisas. E eu estava organizando algumas coisas minhas e achei algumas anotações. E Deus falou muito forte comigo em uma palavra que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Na verdade, é algo sobre a genealogia de Jesus. Algo que Deus falou comigo lá atrás, há algum tempo atrás, mas daí eu estudei um pouquinho, guardei e ficou ali guardado. E hoje, eu organizando as coisas, eu achei. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês, né, o nome dos homens que fazem parte da genealogia de Jesus e aquilo que Deus falou comigo há algum tempo atrás e hoje tornou a falar novamente, que é sobre a genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaque, que gerou Jacó, que gerou Judá, que gerou Pérez, que gerou Esrom, que gerou Urão, que gerou Aminadab, que gerou Naasson, que gerou Salmão, que gerou Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, que gerou Salomão, que gerou Roboão, que gerou Abias, que gerou Asa, que gerou Josafá, que gerou Jorão, que gerou Uzias, que gerou Jotão, que gerou Acás, que gerou Ezequias, que gerou Manassés, que gerou Amon, que gerou Josias, que gerou Joaquim, que gerou Salatiel, que gerou Zorobabel, que gerou Abiúde, que gerou Eliaquim, que gerou Azor, que gerou Zadok, que gerou Aquim, que gerou Eliúde, que gerou Eleazar, que gerou Matã, que gerou Jacó, que gerou Jessé, que gerou Jesus. E quando eu peguei para estudar a respeito desses homens, para estudar quem eram esses homens, eu vi algo muito extraordinário. Na genealogia de Jesus, só existem 5 mulheres citadas, que foi Tamar, que gerou Pérez com Judá. Depois, Raabe, que gerou Boaz com Salmão. Depois, Rute, que gerou Obed com Boaz. Depois, Betseba, que gerou Salomão com Davi. E depois, Maria, que gerou Jesus com José. Essas 5 mulheres, é sobre elas que eu quero falar com vocês. Eu quero começar sobre Tamar. Tamar é uma mulher que ela recebeu uma promessa do Senhor. Uma promessa a qual ela, por um momento, acreditou que não fosse acontecer. Porém, Deus dá estratégias para que as coisas aconteçam, porque se Deus disse que vai acontecer, pode acreditar, vai acontecer. Tamar tinha uma promessa, gerar um filho da tribo de Judá, da descendência de Judá. E Tamar se casou com um dos filhos de Judá, porém, ele veio a falecer. Ela acabou se casando com um outro filho de Judá, né? Porque naquela época, quando um homem falecia e o seu outro irmão, não tinha esposa, não tinha família, esse homem ele era incumbido de se casar com a esposa do irmão falecido, para que ele pudesse ter um filho com ela e esse primeiro filho fosse dado a honra de ser do irmão, como do irmão. E o irmão não quis dar esse filho para Tamar. O irmão, ele simplesmente jogava o seu sêmen fora para que Tamar não engravidasse. Deus não gostou disso e matou aquele homem. Ele veio a falecer. Então tinha o filho mais novo de Judá. O filho mais novo não tinha idade para se casar. Então Judá mandou Tamar de volta para sua terra
e disse a ela que esperasse o menino ter uma certa idade para que ele pudesse se casar com ela. Ela foi e ficou anos lá, passou-se anos e o menino cresceu, mas Judá não mandou buscá-la. E aquilo começou a afligir Tamar. Tamar começou a achar que não iria se cumprir. Porém, alguns anos depois, Judá ficou viúvo. E por um tempo, por uma ocasião divina, Judá precisava passar pela cidade. Ele ia fazer uma viagem e ia passar pela cidade onde Tamar estava. Tamar, quando soube disso, teve a estratégia. Ela se vestiu de prostituta e ficou à frente da cidade, na entrada da cidade. Esperou por Judá. Sentou-se ali, ficou esperando, vestida de prostituta, se fantasiou de prostituta. Ela se ofereceu a Judá, teve relações com Judá. Quando chegou na hora de pagar pelo serviço dela, ele não tinha como pagar. Então ela disse a ele: dê-me algo para que fique de segurança e quando o Senhor me pagar, eu te devolvo. Então ele deu o cordão, acredito que era um brasão, né? um cordão e o cajado, essas 3 coisas. E ficou com ela. Ele foi embora, depois de um tempo mandou-se o rapaz ir buscar as coisas dele e pagar aquela prostituta. Porém, ninguém se ouviu falar dela, ninguém sabia quem era aquela mulher e o servo não achou. Passou-se um tempo, ouviu-se um boato de que Tamar estava grávida. Foi uma afronta, naquela época era uma afronta, porque Tamar era viúva dos 2 filhos de Judá. Então ela não poderia ter filho com nenhum outro homem que não fosse um filho de Judá. E aí ele manda buscá-la. Quando chega até Judá, ele diz que ela vai morrer, porque naquela época uma mulher que cometia tal ato, uma viúva de um filho, se não fosse se casar com um irmão, né, se não fosse se casar com alguém da família, ela poderia ser morta, principalmente por estar grávida de outro homem. E então ele disse para ela que iria matá-la, que o que ela fez era digno de morte. E então, quando ele disse isso para ela, ela simplesmente disse que o pai do filho dela era dono daquele brasão, daquele cordão e daquele cajado. Quando ele viu, ele percebeu o que ele tinha feito. Ele pediu perdão a ela, reconheceu o que ele havia feito, porque ele simplesmente esqueceu Tamar lá. Ele não ia mandar o filho. E então Deus deu uma estratégia para Tamar. O que nós podemos aprender com a história de Tamar? É que mesmo que pareça que está tudo perdido, mesmo que pareça que Deus não vai cumprir, Deus tem estratégias para fazer cumprir. Deus tem estratégia para fazer com que aquilo que Ele te prometeu, de fato, aconteça. Pode, aos olhos dos homens, aos olhos das pessoas, pode ser loucura aquilo que Deus está te dando como estratégia. Mas se Deus te deu uma estratégia, faça aquilo que Deus te mandou fazer. Quem ouve a voz do Senhor e tem uma promessa, sabe que Ele é fiel para cumprir. E o que mais aprendemos com essa história é que todos à volta contaram uma história sobre Tamar. Mas qual era a história sobre Tamar? Que ela era uma adúltera, que ela era uma traidora, que ela havia tido um filho de qualquer outro homem, não da descendência de Judá, ou dos filhos de Judá, que aquela criança não era abençoada. Porém, a história que inventaram não era a verdadeira história sobre a vida de Tamar. Então, quando você não souber sobre a história de alguém, não conte uma história que você acha que sabe, você acha que é o que aconteceu. Aprenda com a história de Tamar. Não é porque você não viu, porque você não estava lá, que você pode falar aquilo que você não sabe. Amém? Fica com essa palavra, em nome de Jesus.